Boa noite, esse é Sil, né? Não vou pegar o seu óleo, não. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que alegria poder estar aqui, né? Principalmente nesse Dia das Mães. Então, parabéns a todas as mães que estão aqui, né? Antes da gente pensar que mãe é aquela que tem um filho, né? Todas nós mulheres somos geradoras de vida. De alguma forma, a gente expressa a maternidade porque isso faz parte da nossa natureza, né? Deus criou a mulher para ser aquela que gera. A mulher tem a capacidade de pegar uma semente, que é um espermatozoide, 9 meses depois entregar uma vida completa, complexa, um corpo com um funcionamento incrível, extraordinário. E várias outras sementes que a gente recebe na nossa vida, a mulher também tem essa capacidade de gerar uma ideia, um plano, a solução de um problema, a entrega de uma demanda, né? Que mulher que não recebe uma demanda, e você pode contar que aquilo ali vai estar resolvido, não é verdade? Então, de uma certa maneira, essa natureza geradora, essa maternidade, ela se faz presente na nossa vida através dos filhos, mas através de outras coisas que Deus nos dá no nosso chamado também. Amém? Quem crê nisso? E ser mulher é uma bênção, né? Quando a gente pega lá na criação e a gente entende que Deus fez homem e depois Deus fez mulher, então é um privilégio a gente ser mulher do jeito que Deus criou, com aquilo que é pertinente às nossas características, que fazem parte da nossa natureza, e que a gente possa valorizar isso, continuar sendo mulheres, e que dessa forma, expressando aquilo que só nós mulheres podemos ser e fazer, a gente possa abençoar também outras pessoas, a gente possa abençoar gerações. Amém? Bom, eu vou ler um pedaço um pouquinho grande da palavra. Eu queria que todo mundo abrisse a Bíblia, né? Quem quiser abrir, fica à vontade. Quem quiser acompanhar, quem quiser confiar que eu vou ler a Bíblia mesmo, eu vou abrir em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 8. Eu quero contar aqui a história mesmo de Maria, mãe de Jesus. Porque quando eu pensei no culto, domingo, né, é um momento especial da gente estar aqui comemorando o Dia das Mães, né, no nosso calendário brasileiro, é o 2º domingo de maio, e ainda coincide com esse momento de ceia, né? Eu pensei em trazer aqui para nós uma história que é uma história marcante. É a história de Maria e Jesus, seu filho, que a partir do nascimento de Jesus, gente, a história da humanidade mudou. Até os anos, os dias são contados a partir do dia que nasceu, né? Não vou falar que é exatamente isso, e nem que dia 25 de dezembro é exatamente o dia do aniversário dele, mas a gente sabe que a contagem do tempo mudou, né? Quando eu vejo alguém falando assim, não existe, é uma história, é uma ficção, ou é uma filosofia, enfim, qualquer que seja a justificativa. Eu fico pensando, né? Um cara que mudou tanto e ainda tem-se dúvida da existência, da história de Jesus, do nascimento dele e dele ter vivido entre nós, né? Então, isso é maravilhoso. Mas antes de falar propriamente da história de Maria e, lógico, do seu filho Jesus, eu queria falar de uma história de um sacerdote antes, que também é muito importante nessa história, porque ele foi pai de um homem para se cumprir a profecia, aquilo que os profetas falaram, né? Há uma profecia de que alguém viria antes do Messias e abriria um caminho no meio do deserto para que quando o Messias chegasse, digamos assim, que essa estrada já estava pavimentada. E é justamente do pai e da mãe desse homem que ele é João, o Batista, que batizou Jesus. Então, para começar, eu queria falar a história dessa parte mesmo, do milagre que aconteceu da gravidez de Zacarias e João Batista.
de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Então, a partir do versículo 8 de Lucas 1, fala assim, ó, certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Só para a gente contextualizar, os sacerdotes naquela época tinham grupos. E aí, de tempo em tempo, um grupo era convocado para ficar responsável por fazer as rotinas do templo. Quando passava a temporada daquele grupo, chamava-se outro grupo, certo? Então, de tempos em tempos, é como se fosse uma escala entre esses grupos. Nesse momento, estava no grupo de Zacarias, que ele era o sacerdote e ele liderava. E as rotinas eram arrumar as coisas do templo, era arrumar para fazer a leitura da palavra no dia da leitura, arrumar para propiciar o sacrifício, porque naquela época existia ainda o sacrifício, fazer a leitura dos louvores. Tudo isso tinha, para os judeus, existia uma rotina, uma agenda, uma organização de como que isso era feito, numa época do ano, num determinado dia, tá bom? Então, Zacarias estava lá, ele era um sacerdote e estava no templo em Jerusalém. Então, vocês vejam, né? Zacarias, ele é judeu, e por ser sacerdote, a gente já entende aqui que é um homem que conhece a Deus, que ele conhece a palavra, ele é um mestre. A gente pode se dizer que ele era um mestre, ensinava. A gente sabe que Zacarias não era ignorante acerca daquilo que era a palavra de Deus. Ele tinha o conhecimento. Então, a gente poderia colocar aqui que, em questão de competência, Zacarias era um homem até completo, certo? Se eu fosse pegar mais ou menos... pensar numa hierarquia e pegar as patentes no exército, né? Você tem o soldado, depois do soldado é um tenente, depois vira um capitão. Eu não sei, gente, desculpa. Soldado, cabo, sargento, tenente, daí por... O que eu queria refletir aqui para vocês é que o sacerdote, ele não é nem um soldado, nem um cabo, ele já é uma patente um pouquinho maior, entendeu? Então, esse era Zacarias, ele traduzia isso, ele traduzia uma autoridade de conhecimento. Então, em relação à competência, a gente não teria o que duvidar acerca de Zacarias, certo? E aí, passando para o próximo versículo, fala: conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar um incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. E aí a gente traz o templo, que é aquele lugar que existia, um lugar que era onde todos acessavam. Depois eu tinha um lugar que era mais fechado, mais privado, e eu tinha depois o Santo dos Santos, certo? Então, você pensa, Zacarias como sacerdote, ele já tinha acesso a esse lugar mais fechado, mais privado. Então, você já vê de novo uma questão de competência de Zacarias. E durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações, que eram as pessoas que não adentravam nessa parte do templo. Essa parte do templo exigia que eram pessoas que já tinham mais experiência, que tinham mais conhecimento, que se dedicaram, digamos assim, que eram os que fizeram a faculdade para poder chegar lá naquele lugar. O povo e as mulheres, crianças, ficavam nesse lado externo. Então, enquanto ele fazia isso do lado interno, o povo do lado de fora ficava orando. Então, no versículo 11, né? Então, um anjo do Senhor apareceu em frente a Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Então, é um lugar que o Zacarias estava sozinho, certo? E quando Zacarias viu o anjo, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você colocará nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Oi. Aqui, se quiser trocar, né? Uma bateria melhor. Então vamos lá.
Pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. E lembrando aqui também na história, gente, que nesse momento, a gente vai voltar lá atrás, quando Israel foi determinada por Deus, as 12 tribos de Israel. E num determinado tempo na história dessas 12 tribos de Israel, essas tribos se separaram e nessa época o reino de Israel ele estava dividido. Então havia uma parte do reino de Israel que ficou fiel à palavra de Deus, mas essa outra parte do reino de Israel era um povo pagão, que a Bíblia compara eles a um adúltero, que eles deixaram os ensinamentos, os caminhos, a palavra de Deus e foram viver outras coisas. Então, a palavra de Deus chama esse povo de adúltero como aqueles que traíram aquilo que Deus tinha entregado na mão deles. Então, ele está falando aqui, João vai ser um grande homem de Deus e vai levar muitos israelitas ao Senhor. Então, ele já está falando de resgatar esse povo. E ele será mandado por Deus como um mensageiro, será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Nesse momento, Zacarias pergunta ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Olha só, hein? Um anjo do Senhor aparece para um homem de Deus, um sacerdote, que está num lugar que ele tinha competência para estar dentro do templo, então não era qualquer homem, e ele tem a audácia, de perguntar para o anjo do Senhor: como é que eu vou saber que isso tudo é verdade? Pois eu estou muito velho e minha mulher também tem idade muito avançada. Então, nesse momento, Zacarias duvidou que ele pudesse gerar um filho, ele e a esposa. Mas o anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias do lado de fora, todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando ele saiu, ele não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo, e sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram seus dias de serviço ao templo, Zacarias volta para casa. Ele e Isabel não moravam em Jerusalém, moravam próximo de Jerusalém. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. A gente sabe que, socialmente falando, naquela época, uma mulher que não dava filhos para o seu marido, existia vamos dizer que era um motivo de descrédito, de censura, de humilhação na sociedade. Porque era muito importante um homem ter um herdeiro que ia ser aquele sucessor do seu legado. E não era um legado só de patrimonial, mas era um legado de ensino. Eu ensino para o meu filho, quando crescer e virar homem, ele vai fazer o que eu fazia e vai ensinar assim, para a sua próxima geração e sucessivamente. Então, uma mulher que não dava um filho para um marido era uma vergonha, certo? Então, a gente vê aqui Zacarias, um homem que o anjo faz ele ficar mudo durante 9 meses, a gestação. Às vezes, os homens poderiam pensar assim: a gente queria que a mulher ficasse muda, né? Que nós, mulheres, às vezes, temos a tendência de sermos mais falativas, conversadoras. Mas Deus fez isso porque houve dúvida no coração de Zacarias, No mesmo livro, em Lucas 1, ainda, no versículo 26, lá na frente não, um pouquinho mais para frente, já vai falar sobre a anunciação do nascimento de Jesus. Então, vamos ler a partir do 26. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha um casamento marcado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Obrigada, viu, Felipe? Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou imaginando o que ele queria dizer. Então, o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Eu acho interessante que ele falou para Zacarias a mesma coisa. Não tenha medo, Zacarias. É o mesmo anjo aqui, viu, gente? Que visitou os dois. E ele repete para Maria: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Algumas versões falam que Deus achou graça em você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, rei Davi. E ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então disse Maria para o anjo: mas eu ainda sou virgem. E o anjo lhe respondeu: o Espírito Santo de Deus descerá sobre você, e você será envolvida pelo poder do Deus Altíssimo, e por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. E eu acho isso aqui interessante, porque Maria, ela não duvida, ela só pensa da condição que ela está. Poxa, eu sou virgem, né? Essa promessa do anjo aqui é para agora, ou às vezes ele vai esperar eu casar, resolver o que eu tenho para resolver. O que passou na cabeça da Maria, certo? Naquele momento. E aí, o anjo vira e fala assim: não tenha dúvida, eu já fiz um milagre. Isabel, que não podia engravidar, está grávida, sua prima. Então, esse milagre também vai acontecer com você. E aí ele continua: no entanto, ela já está agora no 6º mês da gravidez, porque para Deus nada é impossível. E aí Maria responde para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. O que eu vou falar aqui, eu acho que não é novidade. Já faz quanto tempo que eu estou falando? Eu esqueci de marcar. Vocês conseguem me falar aí? 18 minutos, tá certo. O que eu vou falar aqui, eu acho que não é muita novidade, mas eu queria trazer para nós aqui, não só mulheres, mas todos nós, né? Depois, mais para frente, lá no mesmo capítulo de Lucas, lá no versículo 45, ele fala assim: feliz é aquela que creu que se cumpriria o que o Senhor lhe disse, né? O que eu queria trazer aqui para nós é a diferença da postura entre Maria e Zacarias. Eles são visitados pelo mesmo anjo, e o anjo traz para eles a mesma notícia, um milagre, algo impossível vai acontecer. E você pega Zacarias, que é um homem já velho, inclusive ele até fala assim: como é que eu posso acreditar nisso? Eu sou velho, minha esposa também já está de idade avançada, ou seja, na cabeça de Zacarias, a resposta dele era: isso não tem como acontecer com nós, não. Não tem jeito. Você está enganado, anjo. Você não visitou, sei lá, deu o CEP errado, você apareceu aqui, era para ir em outra casa? Não sei. E Zacarias era um homem, igual eu falei, que de competência ele tinha todas. Era um sacerdote, era um homem experimentado, vivido, tinha conhecimento da palavra de Deus, era um judeu que rotineiramente repetia as tradições. A gente poderia falar, então, que era alguém que estava cansado de conhecer, de saber. No entanto, ele não creu. Essa foi a postura de Zacarias ao ser visitado por um anjo. Gente, se um anjo aparece para mim, eu já fico assim, né? Não dá para duvidar de mais nada. Que se apareceu um anjo já, então, se falar que o Corinthians vai ser o campeão brasileiro esse ano, eu vou acreditar, né? Porém, este anjo não apareceu para nós corintianos, né? Pelo menos ainda não.
Mas brincadeiras à parte, ainda que Zacarias tenha sido visitado por um anjo dentro do templo, ele não creu, ele duvidou, né? E às vezes a gente tem a intenção, não é nem, mentira, vou reformular minha frase, eu falei errado. Às vezes a gente tem automaticamente levados a acreditar que porque temos todas as competências, as capacidades, nós estamos bem resolvidos e as coisas de Deus vão acontecer na minha vida. Mas faltou para Zacarias, nesse momento, fé. Porém, não foi por conta da falta de fé dele que esse milagre deixou de acontecer. Deus fez o milagre, pôs Zacarias uma prova, você vai ficar calado, né? Até quando o menino nasce, começa lá, põe Noah, não, põe Zion, não, põe Tel, né? Os nomes aí dos dias de hoje, não é, gente? Dom, né? São os nomes da moda, né? E aí vem ele lá, dá um jeito de escrever. Pelo amor de Deus, gente, o nome do menino tem que ser João, não é verdade? E aí ele volta a falar depois disso, assim como o anjo falou, para se cumprir aquilo que o anjo tinha falado. No entanto, a gente volta agora em Maria, uma mulher, né, que aqui na Bíblia fala, que o anjo falou assim, que Deus achou graça em você. E o que eu acho mais incrível, e aí nós vamos pegar a tradição mesmo do povo judeu. Maria, há historicamente um estudo que vai trazer para nós uma informação de que Maria devia ter cerca de 13, 14, no máximo 15 anos de idade. Era uma menina, certo? Para o judeu, o menino se transformava num homem numa determinada idade, que é o que a gente vê hoje, a galerinha fazendo bar mitzvah, não é? Que a gente, se procurar no YouTube, você vai achar uns vídeos bem bacanas de bar mitzvah, né? Porque eles fazem uma música. E até hoje eles mantêm essa tradição de fazer a música, mas hoje eles fazem umas músicas bem pop, assim. Mas você pode ir no YouTube que você vai achar muito bar mitzvah bacana. E a mulher, a menina deixava de ser menina e se tornava mulher quando ela tinha o seu primeiro período menstrual. Porque aquilo ali mostrava que o corpo daquela mulher amadureceu e ela agora pode ser mãe. Então, muito provavelmente, isso aconteceu num período em que estava acontecendo isso com Maria, por isso que ela já estava até prometida para um casamento. E a preocupação dela naquele primeiro momento era, pera lá, sou virgem, né? De que jeito que isso vai acontecer? E a gente sabe que na história depois, José foi um cara bacana, porque ele não expôs Maria, ele pegou e falou assim, vamos viajar, a gente vai para um lugar, você vai ter esse filho, ninguém fica sabendo, e a gente faz o noivado, porque, poxa, o que José ia pensar, né? Virgem, está grávida? Está meio complicada essa história, e aí o anjo aparece para ele também, para poder falar, José, fica preocupado não, meu chapa, porque o negócio aqui é especial, sua mulher foi escolhida. E depois disso, gente, para quem não sabe, José e Maria tiveram outros filhos, tá? Eles fizeram sexo, ela não ficou virgem, eles transaram e tiveram outros filhos também. Então, esse momento foi um momento especial em que Maria foi a mãe de Jesus dessa forma, envolvida pelo Espírito Santo, e ela concebeu o Filho de Deus. Então, a gente vê aqui Maria, uma menina, que se a gente for pegar na sociedade entre as mulheres, além de ser uma menina jovem, era mulher, ela não fazia parte daqueles que poderiam estudar, graduar, titular. Isso, naquela época, era para os homens. As mulheres iam nas datas que estavam reservadas para que ia ser feita a leitura das Escrituras, eles liam os profetas. A cada tanto de época do ano, era um tanto de profeta que era lido, e as mulheres naquele lugar elas podiam entrar, sentavam umas fileiras mais para trás, mas era o máximo de contato que uma mulher ia ter para poder aprender a palavra, era assim, ela nunca ia ser como um homem que é sacerdote ou sumo sacerdote que entra lá no Santo dos Santos. Essa era uma organização social da época, ok, gente?
E, no entanto, Maria responde para o anjo, depois que o anjo explica, vou te explicar, você é virgem, você vai ficar grávida do Espírito Santo, ele vai te visitar com o poder de Deus e você vai conceber o filho dele. E Maria, uma menina, então, sem competência, sem técnica, sem capacidade, de 13, 14 anos, noiva, numa situação que socialmente poderia ter uma preocupação, ela tem uma postura totalmente diferente de Zacarias, um homem que é experimentado, tem todas as competências. Ela vira para o anjo e fala assim: eis aqui a serva do Senhor. E lá em Lucas, no versículo 45, ele fala: feliz é aquela que creu que se cumpriria na vida dela aquilo que o Senhor havia dito. E aí eu trago para nós, se nós somos aqueles que, quando Deus traz alguma coisa para a nossa vida, nós cremos. Ainda que pareça ser impossível. Ainda que a gente possa imaginar que daquilo várias dificuldades vão surgir, muitos desafios. Ainda que na nossa cabeça eu possa ter algum tipo de preocupação, de medo. Mas o que vão falar? O que vão pensar de mim? Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Nossa, eu estou sozinha. Ou, e o povo não vai entender nada, vai me achar que é louco, né? Vamos pegar uma história lá de trás, que é Noé, que foi um homem, gente, numa época que não chovia no planeta Terra, certo? Ninguém nunca tinha visto chuva. Aí Deus vem e chama Noé e fala assim: olha, vai ter uma chuva, vai ter um dilúvio, aqui vai encher de água e tudo vai morrer. É até triste falar nisso, pensando no momento que nós estamos passando aqui no Brasil, né? E naquele momento, Deus trouxe esse desafio para Noé e falou assim: então você vai construir um barco e vai fazer desse e desse jeito. Então você pensa, o cara topou o negócio. E foi citado depois lá em Hebreus, no livro que fala da fé, que ele foi achado um homem de fé, que você pensa, gente, nunca tinha chovido. Você fala assim, vai cair chuva. Eu falo, mas peraí, me explica, o que é chuva? Eu não sei, eu nunca vi. Não é verdade? Não. Ele creu, vou construir o barco. O barco foi construído, né, uma arca muito grande, não é nem barco, é navio, né, gente? Uma arca enorme em cima da terra. Você pensa se... Bom, eu acho, né, me conhecendo, eu acredito que eu ia passar, ver um negócio daquele e falar assim, meu Deus do céu, o que é isso, né? Esse cara está fumando a maconha estragada, né? Nossa, fazer um navio na terra, né? Mas beleza. E Noé foi obediente, né? Então, será que Deus tem encontrado em nós aquelas pessoas que aquilo que Ele vem e entrega para a gente, Ele acha em nós um filho, uma filha que crê e que tem fé e que confia e que ainda que a gente possa no nosso coração sentir medo, ter alguma preocupação, ficar com alguma dúvida, duvidar da nossa capacidade, da nossa competência, ou nós vamos simplesmente responder, eis aqui, Deus, a serva do Senhor, eis aqui, Deus, o servo do Senhor. Eu sou sua filha. E a palavra de Deus fala que aquele que ama a Deus é quem guarda os seus mandamentos. A Bíblia fala assim, não tem como alguém que desobedece fala que ama a Deus. Porque obedecer é amar a Deus. Então, será que no nosso coração temos sido encontradas essas pessoas que creem, porque somos obedientes, porque nós amamos a Deus em primeiro lugar, e Deus tem encontrado em nós, assim como encontrou em Maria, e aí o anjo falou assim, Deus encontrou graça em você. Será que Deus tem encontrado graça em nós? E os dias são difíceis, e vão ficar, acredito eu, que mais difíceis, até pelo que eu entendo do que a Bíblia fala. Acho que muita coisa pode dificultar e ainda piorar. E será que nesse cenário nós vamos conseguir manter firmes na fé, para que quando a gente venha ser colocado diante de um desafio, diante de uma proposta, de um plano do Senhor, a gente vai ser aqueles que crê e vai falar, eis-me aqui. É comigo mesmo que esse negócio vai acontecer. E ser mãe de Jesus não foi uma tarefa fácil. Ser mãe, no geral, é maravilhoso, é divino.
e traz demandas também. Por isso que eu brinco, né? De vez em quando eu vejo falando assim, ai, eu sou mãe de pet. Eu acho uma gracinha pet, eu adoro. Inclusive, estou vendo esses vídeos lá do Rio Grande do Sul. Nossa, o cavalo lá sendo resgatado. Eu falei assim, poxa, isso é muito importante, né? Mas, gente, não tem como você experimentar mesmo de ser mãe. Porque seu cachorrinho com 3 meses, você consegue sair para a balada, passar a madrugada inteira fora e deixar ele sozinho, né? O nosso filho não tem como a gente fazer isso, né? Mas a gente experimenta de ser mãe de várias formas, né? Da maternidade de várias formas. Ser mãe é maravilhoso, é uma dádiva, é divino e traz demandas, traz custos para nós, né? Então, isso é algo que vai custar também para a gente. Então, para Maria não foi fácil, foi gracioso ser mãe de Jesus, será escolhida, né? Com certeza. Que coisa maravilhosa, ser a mulher que teve esse privilégio, essa oportunidade. Mas passou muitos desafios, e um grande desafio foi ver o próprio filho cumprindo aquilo que era o destino dele, não é verdade? Então, deve ter sido, assim, para Maria, uma jornada, lógico, maravilhosa, mas dolorida também, né? E isso, muitas vezes, para a nossa vida, encarar alguma coisa com fé, é maravilhoso, porque algo de Deus é divino, é um milagre, né? Porque para Deus não há impossível. Mas também é um desafio que pode nos custar, pode nos trazer algumas dores, alguma preocupação, algum cansaço. Mas eu oro para que Deus encontre em nós aquelas pessoas que, apesar disso, a gente esteja disposto a nos colocar, nos posicionar, assim como Maria posicionou, uma mulher tão jovem, falar, Deus, eis-me aqui então. Você falando comigo, é comigo mesmo. E eu vou matar essa bola no peito e chutar para o gol. E vamos lá. Ainda que tenha um monte de zagueiro na frente, vamos lá. Né? Então, essa era a palavra que eu queria trazer para nós hoje. Que a gente possa sondar no nosso coração e ver se no nosso coração essa fé está sendo gerada. E a fé, gente, ela não vem de uma vez e pronto, virei uma pessoa que tem fé. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, é algo que a gente precisa alimentar constantemente para que a fé ela seja gerada no nosso coração, ela cresça, ela amadureça e ela não se esfrie ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, certo, gente? E Jesus fez tudo o que ele fez por conta da fé da mãe dele, né? Jesus veio como um homem, viveu no meio de nós, por causa de uma mulher que creu, uma menina que havia acabado de se tornar mulher, né, que creu. O Pedro tem 13 anos, a idade que Maria devia ter, né? Não dá para eu jogar para o Pedro hoje um desafio que eu sei que vai dar uma... Certo? Então, pensa só nisso, que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa, né? Então, que nós possamos ser achados como essas pessoas que creram e porque creram, por causa da nossa fé, grandes coisas foram feitas. E grandes frutos foram dados, grandes obras são realizadas, e que isso fique de testemunho, igual lá em Hebreus 11 fala, porque esses homens tiveram fé, ficou o testemunho deles para nós agora, para que nós também tivéssemos fé. Amém, gente? Eu vou chamar o pastor Ariovaldo Júnior, ele que vai conduzir a gente na ceia. Enquanto ele vem, eu vou orar para a gente poder terminar esse momento de palavra. Senhor Deus, Pai celestial, Pai, o Senhor que nos ama, que nos salva, nos cura, nos faz feliz, ó Deus. O Senhor, ó Pai, que deu o seu próprio Filho, ó Deus, em favor de nós, para que nós tivéssemos, ó Pai, os nossos pecados lavados, ó Deus, e o nosso destino, ó Deus, fosse salvo por aquilo que foi a obra de Jesus por nós, ó Deus. É nessa noite, ó Pai, eu oro para que, Senhor, no nosso coração, ó Deus, a gente consiga, ó Pai, através de cada dia mais, no aprender da sua palavra, no buscar do conhecimento do Senhor, a gente possa ter cada vez mais fé
e a gente possa crer sem titubear, que a gente possa, ó Deus, entender, ó Pai, que a nossa vida, ó Deus, está fundamentada e firmada na Sua palavra, e que sobre a Sua palavra, ó Deus, não há dúvida, sobre a Sua palavra, ó Deus, a gente não vai cambalear, ó Deus, mas a gente vai ter os nossos passos firmes, ó Deus, naquele caminho que é o Senhor que vai conduzir a gente, Pai. Produz em nós esse coração, ó Deus, de filhos que estão prontos para te servir, de filhos que creem, ó Deus, que aquilo que o Senhor entregou na nossa mão vai ser cumprido, porque não é pela nossa competência, não é pela nossa técnica, não é pelo nosso muito saber, não é, ó Deus, por aquilo que a gente é capaz ou consegue fazer, ó Deus, mas é pelo Senhor, pela obra que o Senhor realiza em nós. Por isso eu te peço, Senhor, nos ajude a sermos aquelas pessoas que o Senhor encontra servos e servas prontos, ó Deus, para quando o Senhor nos chamar, nós possamos falar: eis aqui, Senhor, a sua serva e o seu servo, ó Deus. E que, Deus, através daquilo que o Senhor faz na nossa vida, nós possamos ser mães e pais de muitos que crerão no Senhor por causa do nosso testemunho. Que o Senhor encontre em nós, ó Deus, aqueles que dão testemunho, ó Deus, e geram filhos para o Senhor, que também seguem e obedecem a sua palavra, Pai. Por esse pensamento, ó Deus, por esse desejo, ó Deus, é a minha oração, e eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.